Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. Acho que não os conheço pessoalmente, mas já estivemos em palestras junto com o Brás. Eu quero aqui externar o meu carinho, a minha gratidão e compartilhar com vocês, policiais militares, a minha angústia que a gente que consegue ter um pouco mais de noção do que está acontecendo no país, observando o contexto real da situação, está vendo a situação de vocês. Já tornei público que a profissão mais nobre, na minha concepção, ainda é o educador, é o professor. Mas não poderia deixar de mencionar a profissão de vocês, porque eu não consigo entender um país que fala no rumo certo, quando o professor e a educação é sucateado e a polícia militar, desculpe o termo que eu vou usar, mas muitas vezes é humilhada na frente de tanta situação, que se eu pudesse, já que vocês hoje refém de uma situação onde eu desafiaria qualquer governante a vestir a farda e subir o morro, enfrentar um assalto a banco com um fuzil de AR-15, o criminoso mirando na cabeça do policial, e o policial, além de ter que conter a situação, ter que escolher onde vai dar o tiro, porque dependendo onde der o tiro, vai sofrer sindicância e responder. O salário de cada um, infelizmente, é um salário absurdo. Muito policial sai de manhã, a família dentro de casa não sabe se o pai vai voltar. Recentemente vi o Exército Brasileiro no Morro do Rio de Janeiro sendo, de forma, vou chamar passiva, humilhado pela população, que cercou o Exército xingando e gritando, sendo que o Exército é a última instância que se pode recorrer dentro de um país. Exército, Marinha, Aeronáutica. Então eu fico imaginando o trabalho de vocês frente à população, enfrentando a criminalidade, sem reconhecimento nenhum do governo do Estado e também do governo federal. Então fica aqui o meu abraço fraternal. A gente espera que o país olhe com atenção, porque de nada adianta discurso, de nada adianta ideia se não tiver atitude, né? Política para inglês ver. Vivemos numa guerra civil diariamente, onde a quantidade de policial hoje que morre nas ruas, esse policial morto, ele é esquecido, mas muitas vezes o bandido que morre, esse sim vira capa de revista, capa de jornal, entra na estatística. Então fica aqui o meu parabéns ao vereador Cleiton Silva, e dizer que muitas vezes a gente quer realmente o que está estampado na bandeira do Brasil: ordem e progresso. A gente não vê educação, vê um país de desordem, uma polícia que infelizmente, recentemente, foi divulgado que se gastou com inteligência dentro da Polícia Civil, que também está sucateada. 0,000 alguma coisa. E a gente às vezes, ainda fazendo política para inglês ver. Forte abraço à Polícia Militar, tem todo o meu respeito e a minha admiração. Obrigado, presidente. A palavra, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, policiais militares, a quem aqui agradeço publicamente por todo o apoio contra a violência à mulher, que inverteu um protocolo de forma piloto em nossa cidade quanto à violência sexual. A vocês que realmente cometem atos de bravura todos os dias quando saem de casa, realmente, e principalmente por os homenageados deixarem seus filhos e a esposa
que muitas vezes deve passar e se eu não voltar. Quando a gente põe a vida da gente em risco, não é uma coisa, mas quando a gente põe o futuro dos nossos filhos em risco, precisa ter muita bravura. E vocês defendem as nossas famílias sem saber se nós vamos defender a de vocês. Então, em nome das mulheres de Limeira, em nome da população de Limeira, essa Câmara tem muito a agradecer à Polícia Militar. Parabéns, vereador Cleiton. Meu muito obrigada a todos vocês. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. Wagner Barbosa, depois Mara Costa. Senhor presidente, nobres vereadores, por presente, aos nobres militares que hoje estão aqui nessa casa e que nós temos que dar a devida referência, devida atenção e o respeito por pessoas que são mais do que corajosos. Pessoas que não sei o que seria do Brasil, do Estado de São Paulo, de Limeira, sem a presença da Polícia Militar. Eu me lembro quando, em 2006 aproximadamente, eu estive na De Carvalho Joias, que houve um assalto por 11 marginais, fuzil, roupa, Polícia Federal, mais de 60 reféns naquela empresa, e eu cheguei, a notícia correu pela cidade e eu, como todo mundo, a cidade esteve lá, a imprensa do Brasil inteiro, helicóptero, e a polícia militar, através da presença do soldado Wagner e outro, entraram naquela fábrica e estavam lá os marginais esperando. E eles narraram, os reféns e mais o proprietário, que eles de fuzil na mão. Quando o soldado entrou com a arma na mão, ele disse: abaixa a arma, abaixa a arma, abaixa a arma. Então eu vou matar todos os reféns. Ele, pensando nos reféns e nas pessoas, mulheres grávidas, muitas mulheres, 90% era mulher na fábrica de joia. Ele, pensando naquelas pessoas, ele abaixou a arma. E num ato frio, o criminoso, ele deu um tiro e pegou na cabeça do PM com um fuzil, explodiu a cabeça do PM. Por tentar salvar as pessoas e fazer com que pudesse ter sucesso. Ele deu a vida dele naquele ato. Então ali demonstrou um ato de, não é nem de bravura, ali é todos os adjetivos, qualidades que a pessoa puder dar, foi para aquele homem que vestia uma camisa da Polícia Militar e que é assim com todo, eu tenho certeza, com todos aqueles que um dia ingressam na polícia, fazer parte da Polícia Militar, para poder defender e fazer a segurança da população. E o Estado, em todos os seus aspectos, não valoriza financeiramente quem deveria, pelo que eles fazem e pela coragem, pela bravura, e para trazer a segurança para todos e principalmente para as nossas famílias. Eu acho que o ato de bravura, na minha
no meu conceito, é simplesmente um soldado vestir a camisa da Polícia Militar. Qualquer um deles, só pelo fato, ele vou fazer academia, vou fazer o concurso, vou passar, eu vou para a polícia. Passou, fez as provas e agora vai ser empossado, fez a academia e vai para a rua. Só dele vestir a camisa, para mim já é o maior ato de bravura, porque eu jamais teria coragem de fazer isso, como milhões de pessoas teriam coragem. Isso é um dom que Deus deu a cada um de vocês, e eu agradeço a Ele, porque Ele coloca as pessoas certas no lugar certo, e vocês são pessoas escolhidas, com uma missão de poder ajudar, contribuir para fazer a segurança. E eu quero agradecer pelo trabalho e pela dedicação que vocês têm, toda a corporação, e também parabenizar o vereador Cleiton pela propositura da homenagem, mas que essa casa, através desse vereador, se sente honrado, eu tenho certeza, todos os vereadores, em poder dar o seu voto, sim, com louvor, com convicção e com certeza, de dar para aqueles que realmente demonstram coragem e executam o seu trabalho com muito amor. Representando essa homenagem a vocês, eu tenho certeza que é extensivo a toda a corporação, por tudo aquilo que vocês fazem, por todos nós da população de Limeira e pelo Brasil. Parabéns, e que Deus possa fortalecer a vida de vocês, dar coragem para vocês continuarem a exercer essa missão, que é muito importante para todos nós. Parabéns. Obrigado, presidente. Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem. Parabéns, Cleito, né, por essa iniciativa de criar essa homenagem, né, aos policiais pela bravura. E realmente, hoje, quando a gente fala de polícia, no nosso país, com essa total insegurança que a gente vive, e aquilo que todos já falaram, né? Pessoas que, quantas notícias nós não ouvimos que policiais a paisano foram vítimas, e mesmo eles estando a paisano, mesmo eles não estando em horário de trabalho, eles tentaram fazer aquilo do qual eles se incorporaram, do qual eles se prestaram a fazer. A gente fica muito triste porque a gente vê os nossos governantes não valorizando isso, né? A gente fica muito triste porque a gente sabe, eu digo assim, como toda profissão, e a deles mais ainda, porque eles colocam o corpo deles, a vida deles à frente, né? E como eu falei, nessa sociedade hoje que o Brasil vive, nessa total insegurança, o Rio de Janeiro, não precisa a gente falar muito, né? Mas a gente sabe o pouco salário, a pouca retaguarda que tem, a questão da família, a segurança deles próprios, né, e tudo mais. Eu acho que assim como, não que em todas as profissões elas têm que ser dignas, têm que ser valorizadas, mas acho que hoje, o Brasil de hoje, né, como vivemos hoje, eu acho que o policial, de uma forma geral, ele teria que ser muito mais reconhecido. Porque isso é uma questão assim, acho que todo mundo aqui cresceu, assim, eu acho que isso até é cultural. Qualquer coisa, chama a polícia. Qualquer coisa, chama a polícia. Eu acredito que vocês, é tudo, é briga de vizinho, é briga da rua, coisas que não são nem da competência para vocês, mas a gente ainda traz isso com a gente, chama a polícia. Né? Então, por quê? Porque culturalmente a polícia sempre foi nessa questão de resolver para a sociedade. Né? Então, acho que é o que a gente deveria manter, mas que para vocês fosse com mais dignidade. Né? Para vocês poderem exercer a profissão de vocês com segurança, com dignidade, e não só se colocar
né, numa estatística que a gente sabe disso, como a polícia que mais morre no mundo. Né? Então fica realmente os parabéns, tá? Cleiton, e eu acho que é isso, é uma pequena homenagem, é uma sensação de dizer muito obrigado. Né? E que haja cada vez mais o estímulo, que o governo deveria dar esse estímulo. Né? Das pessoas, quando a gente crescia, perguntava ao menino o que ele queria ser, ele dizia, eu quero ser policial, quero ser bombeiro. Né? E hoje em dia a gente fica assim apavorado se a criança disser, porque a gente sabe de todos os riscos. Então fica aqui meus parabéns. Muito obrigada. Continue em discussão. Quero discutir. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, policiais militares, muito boa noite. E eu não poderia deixar de falar. Cleiton, vereador Cleiton, pela propositura, parabéns. E eu estava aqui pensando, como realmente a doutora Mayra falou, exatamente a minha fala, da bravura de vocês, o trabalho que vocês desempenham, e o quanto isso é forte em nós. E quantas vezes a gente assiste, às vezes até um parto sendo feito dentro de um carro, qualquer problema a gente lembra realmente da polícia. É um roubo, é um assalto, é alguém que de repente se ele está procurando uma ajuda para alguém levar uma pessoa doente, já vem na cabeça da gente, bom, vamos ligar lá na polícia militar, e aquilo já vem até o número certo na cabeça da gente. Então eu quero parabenizar o Cleiton e dizer da importância que vocês têm na vida das pessoas, na vida dos brasileiros, a importância que vocês têm. E pela bravura, pela dedicação, pela família que fica em casa, em oração, para que vocês voltem para casa. Eu não gosto de citar momentos, né, da família da gente, mas, por exemplo, esses dias foi, inclusive, na nossa empresa, em 7 minutos, nós ligamos e lá tivemos os 2 policiais e acabaram abordando os bandidos que estavam dentro do meu comércio, inclusive com clientes e tudo. Então, a rapidez, como realmente a gente vê e o trabalho que vocês fazem, eu vejo nesse momento um momento muito importante dessa propositura do vereador e de que vocês tenham que ser lembrados também, não é? Uma propositura desse porte, porque vocês realmente estão na nossa mente, no nosso coração e nós precisamos de vocês. E é de extrema importância nas nossas vidas, sejam elas quais forem a nossa situação difícil, a gente já lembra de vocês. Então, parabéns a vocês, parabéns ao Cleiton e que continue nessa missão. Eu vejo realmente um policial militar, um policial como um projeto de Deus, uma missão mesmo, tá? Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. A palavra, vereador Helder. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que aqui se encontra, só levantei para parabenizar todos os militares na pessoa do capitão Costa, na qual eu conheço. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns, Cleiton, pela propositura e conta com meu voto, será um prazer. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo o projeto de decreto legislativo 3/2018, ele vai à votação e o painel está aberto. Olha a garrafa, olha. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 11 da pauta, projeto de decreto legislativo 4/2018, de autoria do novo vereador Cleiton Aparecido da Silva, que concede a medalha de bravura entre os justos, cabo Dilon Lopes aos policiais militares, soldado PM Alberto Ricieli S. Furlan e soldado PM Felipe de Olinda Justino. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cleiton Silva. Só voltando um pouquinho no outro projeto, esqueci de falar a data. Foi no dia 22 de junho de 2017 que ocorreu o fato deles retirarem o senhor. Eu falei? Então tá bom. Alzheimer.
40 já, doutor Marcelo. E essa outra medalha que a gente está concedendo ao soldado da PM, o Alberto, e o soldado Justino, infelizmente o Justino está de folga e ele não pôde comparecer, que ele mora em outra cidade. Mas eu estava conversando um pouco com o Alberto do que aconteceu no dia 11 de janeiro de 2018. Eles estavam saindo para trabalhar, né, Alberto? E não era rotina deles fazer o trajeto que eles fizeram. E eu falo que não existe acaso. Para mim, o que existe é a mão de Deus ali operando. Eles fizeram um trajeto de descer a Pedro Elias. E quando eles estavam indo pela Pedro Elias, eles receberam um farol alto de um carro. Era uma mãe desesperada, com uma criança de 18 dias engasgada com o próprio leite materno. Na hora que desceram do carro, a mãe entregou ao soldado Alberto a criança. E aí eu fiz a pergunta para ele. Falei, soldado, uma criança de 18 anos, desfalecida. 18 dias. 18 dias. Desfalecida. Toda roxa. Como que faz para manter a calma? O que o senhor pensou na hora? Ele falou, pensei no meu filho. Ele também tem um filho pequeno. E pela mão de Deus que ele foi usado, ele fez a manobra, desengasgou a criança. Aí estiveram os dois, pegaram, colocaram a criança e a mãe dentro da viatura e levaram para a Santa Casa. Era um dia chuvoso, né, Alberto? Você falou que colocou a criança no porta-malas da viatura, porque aí a capu protegia ali da chuva. E eu agradeço muito a Deus pela vida desses profissionais. Como todos disseram aqui, só deles colocarem a vida dele em risco, já é um ato de bravura. Nós tivemos aqui, quando aprovamos essa medalha, não sei se os senhores se lembram, o filho do Cabo Odilon, que foi o que ele falou. Eu era criança quando meu pai, em serviço, doou a vida dele. Eu falei o bom dia, mas não consegui falar o boa noite, que eu já vi meu pai no caixão. Então esse ato de bravura, muitas vezes não reconhecido pela sociedade, como nós conversávamos, né, Capitão Costa? Leva mais paulada do que reconhecimento. Mas aqui nós estamos aqui numa casa onde reconhece o que a polícia é para a nossa sociedade. E não sei se vocês estão acompanhando os noticiários no Rio de Janeiro. Foram apreendidos hoje 40 mil munição e 45 armas de fogo de grosso calibre. Tinha fuzil, metralhadora, eu não sei como chama, aquela metralhadora, tripézinho que derruba até helicóptero. Foi preso tudo isso aí lá. Enquanto, se eu não me engano, eles portam uma Taurus Nacional, onde a bala explode dentro do cano, onde picota a bala, hora não funciona. Contra uma bandidagem que está aí, com grosso calibre, onde, se ficar, eu acho, vou até exagerar um pouco, mas se ficar os 5 perfilados num tiro de fuzil, pega os 5. Pega os 5. Então é um ato, é o mínimo que essa casa pode fazer, reconhecer vocês por esse ato. E eu vou ler aqui também um breve currículo do laureado. Eu vou ler primeiro do Justino, como ele não está, depois eu leio do Alberto. Soldado PM Felipe de Olinda Justino é natural de Leme, nascido em 9 de novembro de 89. Tornou-se policial no ano de 2013 e atua no município há 8 meses. Com a ocorrência citada nessa propositura, o policial ganhou menção de ocorrência do mês de janeiro da 5ª Companhia do 36º Batalhão da Polícia Militar. Soldado PM Alberto Richelli S. Furlan é natural de Pirassununga, nascido 2 de março de 1990, casado, pai de um filho. Tornou-se policial no ano de 2015 e atua no município desde maio de 2016. Com essa ocorrência citada nessa propositura, o policial ganhou a menção de ocorrência do mês de janeiro da 5ª Companhia do 36º Batalhão da Polícia Militar. Então, com esses 2 projetos, eu quero agradecer imensamente à Polícia Militar pelo trabalho que vem feito à nossa sociedade. Na pessoa do Capitão Costa, eu peço que externe esse abraço ao Coronel Sorge e que nós possamos sempre, sempre agradecer e homenagear essas pessoas que tanto fazem, como muito bem disse a
doutora Mayra, com a própria vida. Porque vocês dão a própria vida, vocês não sabem o que pode acontecer no dia a dia. Então vocês dão a própria vida em favor do cidadão limeirense. Principalmente vocês que estão aqui em Limeira. Mas de todo o Brasil, eu sei que se um dia for chamado no estado, qualquer lugar, vocês vão cumprir com o dever da Polícia Militar. Obrigado, presidente. A palavra, vereadora Érica Tanque. Não poderia de novo, vereador Cleiton, deixar o presidente até, falou de novo, vai falar, mas a esses que fizeram essa manobra, e tanto discutimos aqui, o doutor Rafael também, a necessidade da aprendizagem pelas professoras, pelos funcionários, e que a gente pretende levar a outras pessoas, é agradecer novamente a esses 2 heróis. Tenho a impressão que 3 têm filho e 1 não, se é que eu entendi, mas aqueles que têm, entreguem essa homenagem a seus filhos dizendo que têm pais heróis. E aquele que ainda não tem, guarde para entregar para o seu filho. Vocês são heróis. Então, é um agradecimento, mais uma vez, da Câmara Municipal, ao tanto que vocês se dedicam à nossa população. Meu muito obrigada e que Deus os guarde nessa missão. Continua a discussão. Não havendo o projeto de decreto legislativo 4/2018, ele vai à votação e o painel está aberto. Darcy Reis. Está dando erro, vamos de novo aqui no flash. Está encerrada a votação. Eu quero justificar. Pode ser o Rafael primeiro. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário para justificativa de voto. Primeiro é Rafael Camargo, depois Cleiton Silva. Quero justificar, Aos policiais militares, muitas vezes na nossa profissão como médico, em pronto-socorro, em sala de emergência, às vezes o muito obrigado do paciente ou do familiar, quando o paciente não consegue falar, são momentos únicos que acabam emocionando. Eu tenho certeza que os colegas aqui já presenciaram isso. E creio que vocês também, em situações de risco, também devem receber a gratidão daquele que foi assistido, que foi, no caso, a mãe, que o policial pôde fazer a diferença na vida, não só da criança, mas daquela mãe. Apesar de toda a gratidão que a gente possa dar através de título, abraço e palavra, eu ainda vou sempre ficar inquieto e cobrando a gratidão de forma do Estado e da nação em cima de vocês. A gente quer ver um salário digno, condição de vida, qualidade de vida, porque, como os colegas mencionaram aqui, é muito bonito a gente falar isso, terminar a sessão e daqui meia hora você está numa ocorrência ali trocando tiro e a gente está em casa dormindo. É o famoso a pimenta no olho do outro não arde, né? Não arde nada. Então a gente sabe que 24 horas por dia vocês estão se submetendo ao risco. Quanto antes a gente puder mudar essa realidade de vocês, melhor. A gente, como vereador, não tem a capacidade, não tem o poderio para isso. Então, a gente faz moção, a gente torna público, que não chega, muitas vezes depende do governador, os deputados aqui da Assembleia, tornarem público a situação que está a Polícia Militar no estado de São Paulo. Então o meu abraço aqui, que quando acontecer isso, a gente vai continuar lutando para que haja o reconhecimento formal. Palavra é importante, abraço é importante, diploma é importante, mas a gente quer mudança de uma outra forma, uma forma mais profissional, né? Nos Estados Unidos, me lembro que uma moça com problema psiquiátrico tentou invadir a Casa Branca. Qual foi a reação da polícia, da guarda lá? Precisou atirar. Infelizmente, a mulher morreu nesse caso, triste. O policial foi homenageado. Estava a serviço defendendo o patrimônio. Ordem.
Aqui num assalto eu não consigo entender um policial que, numa troca de tiro, mata o criminoso e é punido. Não consigo entender isso, me perdoe. Obrigado, presidente. Cleiton Silva. Senhor presidente, só queria agradecer a presença dos policiais militares aqui, que, quanto vereador que estou, pode contar o que precisar. Vocês sabem que o capitão Costa, que eu tenho mais contato, sabe do que precisar desse vereador, pode contar, e que dessa casa também vocês viram que pode contar com qualquer vereador. Eu queria pedir, presidente, para que os 5 se colocassem de pé. Por favor, capitão Costa. Que nós fazemos aqui homenagem de 1 minuto de silêncio quando nós temos moção de pesar. Eu queria que nós pudéssemos, pelo menos um pouco, bater palmas para esses profissionais que dedicam sua vida para proteger a nossa família, a nossa sociedade, a nossa cidade de Limeira. Parabéns a todos os policiais militares. Obrigado, presidente. Para a justificativa de voto, Mirdo Lanche. Nobre presidente, nobres pares, Deus abençoe, Cleiton. Muito linda essa homenagem. E em nome do capitão Costa, peço a Deus muita bênção a todos vocês, policiais militares, que doa a vida a nós. Que Deus ilumine sempre o vosso caminho. Wagner Barbosa. Senhor presidente, eu queria agradecer esse momento especial que nós fazemos através desse Poder Legislativo, essa homenagem à Polícia Militar por tudo aquilo que eles têm feito por todos nós. E que realmente, como o Rafael disse, que o nosso governo possa reconhecer o valor do trabalho que vocês fazem em prol da cidade e em prol do país. Que realmente possa acordar a nossa sociedade e cobrar isso do governo, do Estado, e que nós possamos também cobrar. E eu quero aqui me colocar à disposição como vereador, eu tenho certeza que cada um aqui dessa casa, para poder ser o representante da Polícia Militar de Limeira junto ao governo do Estado. Aquilo que vocês precisarem, aquilo que a companhia, através de ofício dessa casa, dos vereadores, possamos assinar em conjunto, para poder atender e ajudar a reivindicar e ajudar no trabalho que vocês fazem para todos nós e principalmente para a população de Limeira. E em nome do reconhecimento e pelo trabalho valioso que vocês fazem, nós batemos continência para vocês hoje. Muito obrigado, viu, gente? Parabéns a todos os policiais. E levo um abraço, capitão Costa Pereira, a todos os policiais militares do 36º Batalhão da Polícia Militar do Interior. A sessão está suspensa para que a gente possa tirar uma foto com os heróis de Limeira. A sessão está reaberta. Formação da Comissão de Vereadores Juniores. Carolina Pontes, PSDB. Vaguinho Santa Luzia, PPS. Helder do Táxi, PMDB. Estevão Nogueira, PRB. Toninho Franco, PR. A formação da Comissão de Vereadores Júniores. Moção de apoio, número 8/2018. Moção de apoio ao governador, excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para sancionar o projeto de lei 718/2017,
de iniciativa do deputado Jorge Caruso, que em sua redação traz à esfera da legalidade a manutenção do cadastramento das doações, contrariando a burocracia proposta pela Secretaria da Fazenda na resolução SF-18, de 9 de março de 2017. Pediu para discutir Rafael Camargo, e eu prorrogo a sessão até o término da pauta do dia. Rafael Camargo, para discutir a moção. Obrigado, presidente, nobres colegas. Não vou me estender, até porque a moção já não tem validade alguma, tendo em vista que o excelentíssimo governador Geraldo Alckmin vetou o projeto de lei. Eu fico pensando aqui a dificuldade das entidades hoje para funcionarem e prestarem todo atendimento e apoio à comunidade, tendo em vista que o governo do Estado, não é novidade para ninguém, que não consegue assistir e cumprir com suas obrigações, nem tampouco o Poder Executivo, nem tampouco o governo federal. Infelizmente, a tecnologia não chegou para todo mundo. Você hoje poder passar a tua nota fiscal, encaminhar a tua nota através de serviço eletrônico, eu tenho certeza, e tanto que o Estado de São Paulo se mobilizou para que o governador tivesse a sensibilidade, que houvesse uma transição, que pudesse funcionar das duas formas. Mas, infelizmente, o projeto foi vetado pelo governador. Então, fica aí o meu repúdio a essa decisão, tendo em vista que, ao invés de se preocupar em vetar uma coisa que ajuda a população, deveria se preocupar com o repasse de verba aos municípios, que agora ele vai largar o governo do Estado para o vice-governador, com caixa de 2,5 bilhões de reais. Quer dizer, toda a miséria nesses últimos anos, para agora, em ano de eleição, poder, então, distribuir a verba para o município. Falo isso com propriedade porque escutei da boca do vice-governador Márcio França, que estivemos juntos em evento em Corderópolis. Então, aqui, o meu repúdio ao governador Geraldo Alckmin por conta de entidades das quais eu faço parte, atendo, sei da seriedade, sei do compromisso deles com a população aqui na nossa cidade, o pessoal do Parque Hipólito, lá do dispensário, além do asilo João Quil, entre outras entidades, vão sofrer com essa decisão, que eu não vejo o porquê não haver transição no processo. Simplesmente vetou o projeto de lei e não tem discussão. Então, às vezes eu fico pensando, qual é o objetivo, qual é o real objetivo disso? Instituir para a população modernidade? Nem todo mundo tem um celular com iPhone, com esses mais modernos. Então, nem a contribuição mais, que vai se perder, ainda não dá para quantificar. Quem vai sofrer com isso? A população, que na nossa cidade, desde que eu sou nascido, quase, sempre apoiou o governador aqui, tanto que o Paulo Scaff, em 2014, grandes nomes aqui da cidade, que teoricamente estavam juntos, viraram as costas para apoiar o governador. Então, uma cidade que sempre foi Alckmin, agora vai sofrer com o veto dele, diante desse projeto de lei, que é um projeto simples, mas que, infelizmente, o governador não entendeu. Acha melhor cortar mesmo a doação através do cupomzinho, vai ter que ser agora por meio eletrônico. Fica aqui, então, o meu repúdio a essa decisão, e que a gente possa realmente entender quais são os interesses dos governantes que podem mudar a diferença do brasileiro. O governador é um deles, o presidente da República é outro, os deputados também, que no mínimo tem poder de tornar público na esfera estadual. Tem acesso ao Estado de São Paulo, à Folha, à Veja, tem acesso a meios de comunicação que nós aqui não temos. A gente sabe a dificuldade que é tornar público, ou chegar, ou veicular uma notícia, para que a população possa entender os direitos dela, o que se ganha e o que se perde. Então, fica aqui o meu repúdio ao governador do Estado de São Paulo. Obrigado, presidente. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente, rapidamente, parabenizar o doutor Rafael Camargo pela moção
deputado Jorge Caruso é do partido dele, PMDB. O deputado fez o projeto de lei 718. Felizmente, o governador do estado vetou esse projeto. E o veto está na mão lá dos 94 deputados estaduais da Assembleia Legislativa. Limeira, é pena que não tem nenhum deputado para cobrarmos, para pedirmos. Mas nós montamos aqui uma frente parlamentar na cidade. E na primeira audiência pública, em dezembro, estivemos lá, né, em São Paulo. E nessa segunda audiência pública que teve hoje, a vereadora Constância teve lá em São Paulo. Foi a razão dela ter chegado um pouco tarde ao plenário, em razão da participação lá, que ela também faz parte da frente parlamentar. Toda audiência pública é importante ter pelo menos um vereador da cidade. As entidades, algumas delas também da cidade, estiveram lá hoje. Tudo no sentido de mobilizar toda a população, todas as entidades, para que os deputados estaduais possam manter a posição que já tiveram, né? Porque todos eles aprovaram, os 94 deputados aprovaram esse projeto de lei 718, agora o governador vetou e o veto está para ser derrubado ou não pela Assembleia Legislativa. A partir de amanhã já vence o prazo. Então, realmente, a nossa frente parlamentar tem 11 vereadores, mas tem o apoio de toda a casa, o presidente da casa tem apoiado e nós estamos firmes, imbuídos, reunindo com as entidades, trazendo palestrantes, mobilizando, fazendo encontros, mostrando que Limeira também está junto nessa briga para que as notas fiscais paulistas possam, pelo menos por enquanto, atender as entidades das duas formas. Da forma de internet pelo celular, como o governador quer, da forma de urna, como sempre foi feito aqui pela cidade. A tecnologia não somos contra, como falou o doutor Rafael, mas pelo menos por enquanto, uma senhora que vai no mercado comprar 1 quilo de feijão, nem sempre ela consegue colocar um aplicativo no celular para fazer a doação. Muito obrigado. Cleiton Silva. Senhor presidente, vou ser breve. Eu acho que tudo isso que está sendo feito com a iniciativa do vereador Jorge Freitas aqui nessa casa e com o empenho dos vereadores, daí eu tenho que destacar não só o Jorge, como a Constância também, que está correndo atrás de muita coisa. Eu participo dessa frente parlamentar e acredito sim que o governo poderia mudar a sua posição em relação ao que fez, porque o projeto de lei foi aprovado e agora vamos ter que votar o veto. Vamos não, né? Os deputados estaduais vão ter que votar o veto que o governador colocou em cima do projeto. Então, acho que essa atenção um pouquinho melhor para as entidades seria interessante. Como já disse o Rafael, como já disse o Jorge, nós não queremos que a tecnologia não venha, mas nós precisamos de um tempo para adaptação. Nós não estamos querendo mais nada que isso, um tempo para que essa lei seja adaptada. Como disse o Jorge Freitas, uma senhorinha, é difícil ir para um aplicativo e colocar. Eu lembro, quando começou o computador, como minha avó sofreu, que não conseguia digitar no computador, não sabia como era, minha avó já era de uma certa idade, nos anos 90. Então, a gente tem que entender esse lado. Hoje, mexer com aplicativo não é fácil. Enquanto eu estava na reunião ali, o Estevão estava tentando auxiliar tanto a mim, não lembro quem que era, o Brito, tentando auxiliar. É complicado até para nós. Imagina para uma pessoa que não tem habilidade com aplicativo, com internet, com tecnologia. Então, esse é o nosso pedido. E eu fico aqui também fazendo um pedido aos nossos nobres vereadores que mandem e-mails e liguem para os deputados de cada partido. Porque agora quem vai decidir é eles. Não sei se é entre amanhã ou quarta-feira, né, Jorge? Que termina o prazo para votar o veto. E tomara que a Lesp tenha consciência e derruba o veto do governador. Para que essas entidades continuem sendo assistidas através da Nota Paulista. Não de uma forma contra, como nós dizemos aqui, contra a tecnologia, não. Mas como uma forma de adaptação. Coloque aí um prazo de 1 ano, para que as entidades possam falar melhor do processo, como é que é para as pessoas que doam. Não só para a entidade, também para nós. Nós possamos também nos adaptar melhor ao aplicativo. Então fica aqui o meu pedido para que possamos falar com cada deputado do nosso partido. Eu amanhã farei isso, no período da manhã pessoalmente, mandarei para os... Eu junto com o Lemão, né, Lemão? Faremos isso com os nossos deputados estaduais, mandando um pedido para que eles derrubem o veto
do governador para que as entidades possam ter mais tempo. Obrigado, presidente. Estevão Nogueira. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha ainda aqui no plenário e pelas ondas do rádio e pela internet. De fato, né, o veto foi um balde de água fria, né, na esperança que nós tínhamos para um tempo maior de adaptação. E, inclusive, numa das reuniões que tivemos na frente parlamentar, uma frente que está atualizada com toda essa questão, eu disse a todos os presentes numa reunião que, e agora, o que fazer? Não é tempo a perder, é questão de nos mobilizar enquanto frente, enquanto vereadores, enquanto entidades, de propagar a forma que está sendo utilizada, né, para registro dessas notas fiscais. Inclusive, dei sugestões ao nosso presidente da frente que, se possível, nós fizéssemos panfletos e que pudéssemos entregar para as pessoas, instruindo como fazer, porque a entidade ela não poderá deixar de arrecadar, certo? Então, nós temos que urgentemente conscientizar as pessoas e instruir a como fazer. Lógico, o tempo, a adaptação é necessário, só que nós precisamos ajudar a instruir e fazer. Tem outras questões dentro de todo esse processo que é, por exemplo, o valor da nota. Hoje, a forma de repasse, o valor calculado é diferente. Então, nós temos que instruir também a população quais notas a doar. Porque a população não vai doar notas que não vão valer nada. Ela tem que saber quais são as notas que valem mais, que vão gerar um retorno maior para elas. Então, tudo isso daí nós temos que fazer enquanto vereadores, enquanto frente parlamentar. Estamos caminhando nesse sentido de orientar as pessoas. Tomara Deus que os deputados derrubem o veto do governador, para que tenhamos mais um prazo aí, mas não adianta, nós temos que conscientizar as pessoas a como fazer. Aí cai mais uma vez no colo das entidades, talvez disponibilizar alguns funcionários na porta dos estabelecimentos. Tem jeito, vamos ter que fazer. Instruindo as pessoas. Chamando as pessoas, vamos fazer o seu cadastro. Vamos favoritar uma instituição, uma entidade. Vai ter que ser feito, é um trabalho que nós não vamos ter por onde correr, tem que ser feito. Instrução, conscientização da importância da doação, é algo que você consegue ajudar uma entidade sem tirar nada do bolso. Aliás, você já tirou, você já pagou o tributo. Então é a hora de conscientemente fazer a doação a uma entidade. O imposto já foi pago e isso daí pode ser de grande valia para as entidades da nossa cidade. Quero mais uma vez aqui afirmar, não há tempo a perder. Nós temos que instruir e conscientizar as pessoas do novo método. Não tem por onde correr. Enquanto nós não tivermos essa prorrogação de prazo, tem que instruir, tem que orientar. Inclusive o vereador Cleito falou, não, vamos puxar o aplicativo na mesa aqui, e entre os vereadores mesmo ali na hora nós já fizemos os procedimentos. Eu acho que isso tem que partir da gente, né, que somos influenciadores, que temos contato com muitas pessoas, tem que ser feito, conscientizar e propagar a informação correta. Então, fica aqui o nosso compromisso, né, vereador Jorge de Freitas, com essa questão da conscientização e instrução às pessoas. Obrigado, presidente. Newton Santos. Senhor presidente, eu vou dispensar. Deixa o Alckmin vir pedir voto aqui, que eu vou falar poucas e boas para ele. Questão de ordem. Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Constância. Senhor presidente, nobres pares, plateia ainda presente aqui no plenário. Eu já comentei que cheguei atrasada, que eu estava em São Paulo, na audiência pública. Inclusive, é uma preocupação muito grande aqui da nossa cidade, e a gente essa questão passou a ser um assunto praticamente pessoal. Por favor, veja só. Eu estou falando sobre o assunto. Eu sei, vereadora. Acontece que a senhora... Deixa o presidente falar, por favor, nobre vereadora. A senhora não estava presente? Sim, porque eu estava lá. Não, a hora que eu chamei o requerimento, a senhora não estava presente. Sim, eu não estava porque eu estava em São Paulo. Não, a senhora estava aqui no plenário, a senhora estava fora do plenário, a hora que eu coloquei o requerimento, a moção. Então, vereador, eu gostaria, vamos votar, a senhora justifica o voto, tá certo, vereador? Pode ser, então, justificando, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. De nada, senhor. Fui bem entendida. Muito tá? obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a moção pela explicação. de número 8/2018, ela vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Gostaria de saber, vereadores que gostariam de justificar. Constância? Sim. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada. Para justificativa de voto, Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, como eu estive presente nessa audiência, eu diria, hoje, eu traria o seguinte. Pelo envolvimento que a gente já está com as entidades, inclusive com a frente parlamentar, eu percebo que não está tudo perdido. Eu conversei, inclusive, com o próprio Jorge Caruso, nessa audiência pública, e saí de lá muito feliz, porque não estamos ainda vivendo um momento onde nós poderíamos dizer, não temos mais o que fazer, vamos jogar a toalha. Nós temos aí agora o próprio governador se desligando, né, acho que o mês que vem, e o vice-governador, você deve ter conversado com ele, tem muito interesse nessa questão. Agora, o que nós precisamos fazer é exatamente o que o próprio Cleiton disse, é procurar os nossos deputados, né, já tivemos aí uma aprovação dos 24 deputados, né, e agora derrubar esse veto, né, do governador. Então, nós temos que, nesses dias, cada um dos partidos, ligarem para os seus deputados dos seus partidos, e a gente trabalhar nesse sentido. Porque o que nós queremos é exatamente que voltemos a ter realmente essa arrecadação. E ela é de extrema importância para as entidades do nosso Estado. Muitas entidades vão ter que fechar, se isso não acontecer, senhor presidente, elas vão ter que se desfazer, porque não tem condição. A partir do momento que abriu para essas entidades, você passa a contar com aquela arrecadação. E aqui em Limeira mesmo, já tem algumas entidades me procurando, dizendo que realmente, se não voltar da forma como era antes, então nós vamos realmente perder algumas entidades. E só dizendo que já foi a segunda vez que eu fui participar, e inclusive na organização desse evento de hoje, eu estive presente também. Inclusive eu trouxe aqui em Limeira o Cido Martins, que é da Reciclázaro, que ele é uma das entidades do Estado de São Paulo, está ainda as 10 melhores entidades em arrecadação. Então, eu trouxe aqui, as entidades ouviram, ficaram animadas. Infelizmente, não foi possível estar lá as entidades, mas estivemos lá, a PAI estava presente. E lá nós tínhamos mais de 400 pessoas nessa audiência, representando o Estado. Vários deputados passaram por lá e voltei de lá realmente, Jorge, animada. Eu acho que as coisas poderão mudar. E espero em Deus que realmente tenhamos, por esses dias, que realmente seja derrubado esse veto do senhor governador, que realmente ou estava muito mal assessorado, ou aquele dia não estava bem, porque onde já se viu fazer uma coisa dessa com as entidades que contam com essa arrecadação. Muito obrigada, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Manifesto interesse, presidente. Com a palavra, vereador Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Seguindo a justificativa de voto da moção, gostaria de fazer algumas considerações e pegar o crivo que o vereador Estevão, em seu debate, no momento do debate,
pegou com relação ao método, com relação aos procedimentos e com relação a uma nova visão que nós temos que ter aqui a partir de então, independente de derrubado ou não o veto. Algumas considerações a serem realizadas. Na terça-feira passada, Floriano Pêssaro, que é deputado federal e secretário de Desenvolvimento Social do PSDB, esteve em Limeira, inclusive por essa questão, justifiquei minha ausência em uma entrega de condecoração aqui na casa. O prefeito Mário Botion e o vereador Jorge de Freitas, líder do governo, fizeram um pedido para que eu intercedesse, para que alguns líderes de comunidades pudessem entregar e explicar a situação para o secretário de Desenvolvimento, que está muito próximo ao governador. Na ocasião, tivemos a oportunidade, consegui estreitar os laços do vereador Jorge de Freitas, o vereador Estevão Nogueira, inclusive gostaria de agradecê-los por mesmo após uma sessão com aquela chuva, com aquela tempestade, eles estiveram presentes para prestigiar o evento e para debater questões relacionadas ao ponto. Na ocasião, conseguimos estreitar esses laços, fazer a entrega de ofício, fiz com que essas pessoas, líderes de comunidades, líderes de casas assistenciais, tivessem esse contato direto com o Floriano e explicasse qual era a circunstância. Gostaria de parabenizar o vereador Jorge de Freitas pela iniciativa da Frente Parlamentar. É louvável o ato do vereador Dr. Rafael Camargo, uma pena que na ocasião da Frente Parlamentar, no momento da discussão, infelizmente por motivo de trabalho, ele não pôde estar presente nas reuniões. Na ocasião, eu costumo dizer que para ser amigo do governador, quando ele está em alta, nós temos várias pessoas que se manifestam. Eu estive aqui sentada onde a vereadora Érica Tanque está sentada hoje, respondendo a todas as questões de todos os representantes de entidades na ocasião. Porque eu acho que na hora de, entre aspas, apanhar com relação às medidas do governo, que nem sempre são populares, os parlamentares deviam estar também presentes, representando os seus respectivos partidos e com relação às medidas que muitas vezes elas não são tão apreciadas. Tecnicamente, eu estou até com uma contadora aqui, que é minha aluna hoje no direito, mas ela também é contadora, nós já conversamos várias vezes com relação a essa questão da nota fiscal paulista. Obviamente, é uma perda na área social quando nós mudamos o método e o procedimento, como o vereador Estevão colocou. Mas há de se registrar alguns pontos, e com isso eu não estou contra entidade nenhuma, que quando foi criada a medida pelo exímio Serra, no seu pensamento de nota fiscal paulista, era para a pessoa física. Para a pessoa física, e a medida era para compensação tributária. E essa compensação tributária estava se dando de uma forma muito tranquila, sem causar desequilíbrio governamental. Eis que as entidades tiveram essa, entre aspas, sacada, esse insight de começar a se utilizar desses cupons que não eram cadastrados no CPF de ninguém. Até então, tudo bem, estava louvável, as entidades estavam fazendo isso. O que começou a acontecer foi uma bolha, e o vereador Estevão talvez até pudesse, se tivesse tempo, explicar melhor, mas essa questão de algoritmos e aplicativos de empresas que simplesmente começaram a, entre aspas, aí, vender essa compensação tributária. Então, chegava-se uma empresa em São Paulo, porque quando a gente fala nisso, a gente pensa só nas cidades do interior. E a gente não pensa macro, porque nós não temos essa vivência macro. Mas tinha lá uma empresa em São Paulo, ligada à área de informática, casa assistencial X. Quanto que você fatura em nota fiscal paulista hoje? Ah, 30 mil reais. 30 mil reais? Ok. Eu vou fazer a arrecadação de 50 mil, você me dá 20 e eu te dou 30. E isso não é ilegal. Porque nós não temos hoje nenhuma ferramenta em termos de desenvolvimento de aplicativo. Veja a Uber aqui, todo o Celeuma que está acontecendo e todo o Huawei que está acontecendo por direcionamento de aplicativo. Simplesmente, o pessoal de informática, analistas de sistemas e o pessoal dessas áreas, desses desdobramentos dessas áreas, começou a fazer algo de forma que as entidades tinham uma arrecadação muito maior, louvável pelo trabalho que prestam, mas causando um desequilíbrio estatal com relação a esta pasta. Por fato de termos apenas mais 18 segundos aqui de fala, vou encerrar brevemente aqui nesses pontos a serem considerados. Espero sim que o veto por Assembleia Legislativa seja derrubado, porque por hora, talvez mais tempo seja o suficiente, mas de qualquer modo, no futuro teremos que pensar em outros métodos e procedimentos para que isso seja alcançado conforme a substituição tributária proposta. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Eu gostaria, só para encerrar, pois não? Quero parabenizar a vereadora Carolina Pontes
e só reafirmar o seguinte: em nenhum momento da minha propositura para essa moção foi pensando que o governador, e eu tenho certeza que, infelizmente, talvez a fama do país de malandro seja por isso. As ONGs hoje no Brasil são mal vistas por esquema de lavagem de dinheiro. Eu entendo toda a preocupação da forma tributária, do esquema de 30 mil, 50 mil, mas o que eu não consigo entender apenas é que não houve uma transição progressiva para que então pudesse ter somente o dispositivo eletrônico para um maior controle em cima das contas. Infelizmente, por conta de algumas pessoas que se utilizaram da má-fé, a grande maioria, principalmente das cidades do interior, vão pagar o preço por isso. Então, e até porque o governador, numa entrevista recentemente, falou para uma jornalista que o problema era a falta de dinheiro. Olha só, e ele termina o governo dele entregando para o vice 2,5 bilhões de reais em caixa para o vice-governador. Então, poder fazer... que bom, mas... Sim, o SUS... Isso, mas assim, Limeira, o SUS sustentável não recebeu os 10 milhões, e as demais cidades da média e alta complexidade na fila esperando para ser operado, cirurgia, a saúde deficitária, entre outras coisas, a polícia militar sucateada, a educação, então não vamos nem entrar, que no primeiro colegial fui falar com os meninos, não sabia a regra de 3, então fica preocupante deixar o dinheiro em caixa e não fazer. Obrigado, presidente. Helder do Táxi. Só para dar o recado que Rodrigo Oliveira enviou um ofício para a comissão, que amanhã o Imetro está lá fazendo a aferição no radar, lá no Novo Mundo, na rua Luiz Pântano, às 9 horas da manhã. Então a comissão está convidada para sair daqui às 8h30, e os outros vereadores que quiserem acompanhar a aferição do Imetro será amanhã às 9 horas. Muito obrigado, senhor presidente. Marco Xavier. Acho que houve um equívoco aí do nobre vereador Helder. Nós estávamos discutindo o assunto, nesse momento não teve a intervenção aí para poder alertar o nobre vereador. Mas enfim, eu só queria deixar claro, o vereador Rafael e outros vereadores, mais uma vez as entidades e a população pagam o preço por pessoas de má fé, entendeu? Então é mais fácil nós justificarmos o que de errado acontece no nosso país ou na nossa cidade e prejudicar aquelas pessoas que estão trabalhando decentemente, estão fazendo o seu trabalho, e aí elas são prejudicadas. Então nós justificamos o quê? Fulano de tal não fez, ciclano não fez, e assim nós vamos prejudicando a sociedade. E para mim não importa que político que sigla que é. Para mim são ambos de má fé também, que prejudica a população de bem da nossa cidade, do nosso país. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, essa presidência encerra a presente sessão. E convoco os senhores vereadores para a sessão a ser realizada dia 5 de março de 2018, às 4 da tarde. Uma boa noite a todos.